Numa noite que, com certeza, entrou para a história dos confrontos, em 27 de novembro de 2025, o Fluminense aplicou um placar de 6-0 sobre o São Paulo no Maracanã, isso pela 36ª rodada do Campeonato Brasileiro. Um resultado, assim, avassalador. Garantiu a vaga do Fluminense na Libertadores e, ao mesmo tempo, igualou a maior goleada já registrada entre os dois clubes. E, claro, a partir de um placar tão elástico, surge uma questão inevitável que a gente vai discutir hoje. Exato. A pergunta que fica é: essa goleada foi, acima de tudo, o resultado de uma noite taticamente perfeita, de uma execução brilhante do Fluminense? Ou, na verdade, foi só consequência mais visível de um São Paulo em frangalhos, que sofreu um colapso completo em campo? A gente viu foi uma masterclass do Fluminense. Uma demonstração de força de um plano de jogo executado à perfeição, que seria devastador contra quase qualquer adversário naquela noite. Já eu vou argumentar que, por mais que o Fluminense tenha seus méritos, e tem, é impossível dissociar esse placar da implosão de um São Paulo que entrou em campo já derrotado por problemas estruturais, desfalques e uma crise que literalmente transbordou programado. Olha, um placar de 6-0 não é um acidente. É a consequência direta de uma performance tática e também técnica soberana do Fluminense. O técnico Luiz Ubeldia armou um 4-3-3 que simplesmente asfixiou São Paulo desde o apito inicial. A imprensa da época descreveu a atuação como impecável e com razão. A gente viu uma marcação agressiva, triangulações rápidas e uma velocidade que o adversário não conseguiu acompanhar em momento algum. E isso não é só impressão. Veja bem, os números são brutais. O Fluminense acumulou um expected goals, o XG, de 3,55. O do São Paulo foi de 0,07. É um massacre estatístico. 11 finalizações no alvo, 9 chances claras de gol criadas. Isso não acontece por acaso, isso é um sistema ofensivo funcionando em sua potência máxima. E não foi só o coletivo, individualmente foi uma noite de gala. O Canóbio marcou 2 vezes, o Martinelli foi o dono do meio-campo e também deixou dele, e até o Nonato, que saiu do banco, entrou e em minutos deu uma assistência e marcou um gol. Isso é a afirmação de um projeto, é a coroação de um trabalho. Ninguém está negando que o Fluminense jogou bem e aproveitou suas chances. Mas colocar o foco principal nisso é ignorar o elefante na sala, o colapso catastrófico do São Paulo. Para entender o 6-0, a gente precisa olhar o contexto antes mesmo de a bola rolar. O time paulista viajou para o Rio de Janeiro com uma lista de desfalques que beirava o absurdo. Fala-se em 13, talvez até 15 jogadores de fora, entre lesionados, suspensos e convocados. O Hernan Crespo foi forçado a escalar um time remendado, cheio de jovens e reservas fora de ritmo. E como a goleada foi construída? Os 3 primeiros gols, que aconteceram em menos de 25 minutos e mataram o jogo, nasceram de erros que eu classificaria como grotescos. Um pênalti completamente infantil cometido pelo Alan Franco, uma perda de bola do Pablo Maia na saída de defesa que resultou no segundo gol, falhas de posicionamento defensivo em sequência. Foram gols que o São Paulo se deu ao luxo de sofrer. O time não estava só desorganizado taticamente, ele estava emocionalmente destruído. E a prova final disso veio depois do jogo, na entrevista do capitão, do Luiz Gustavo. Ele não falou de tática, ele cobrou a diretoria publicamente. Disse que está na hora do São Paulo começar a colocar as caras, quem tem que colocar, assumir responsabilidades de cima para baixo. Isso não é a fala de um jogador que perdeu um jogo, é o grito de socorro de alguém dentro de uma instituição em crise profunda. Sim, mas esses erros que você cita não aconteceram no vácuo. Eles foram provocados. Essa é a questão central para mim. A blitz do Fluminense nos primeiros 25 minutos foi o motor da goleada. Foi uma pressão proativa, intencional. O pênalti que você chama de infantil só acontece porque o Samuel Xavier consegue chegar à linha de fundo numa jogada bem trabalhada e faz um cruzamento que coloca a defesa em pânico. A recuperação de bola do Everaldo no segundo gol é fruto direto de uma instrução de marcar a saída de bola do adversário, de pressionar alto. Não foi um simples erro do Pablo Maia, foi um erro forçado pela intensidade do Fluminense. É fácil culpar quem erra, mas o mérito é de quem cria o ambiente para o erro acontecer. Entendo o seu ponto sobre a pressão,
mas discordo da conclusão. A questão não é se houve pressão, mas a qualidade da resposta do São Paulo a essa pressão. Erros acontecem no futebol, mas o nível dos erros cometidos foi amador. Um zagueiro experiente como Alan Franco colocar a mão na bola daquele jeito. Um volante cometer um erro técnico tão primário na saída de bola. Um adversário minimamente estruturado, mesmo com desfalques, absorveria essa pressão inicial. O que a gente viu foi uma equipe que se desmanchou ao primeiro sinal de dificuldade. A extrema fragilidade do São Paulo, essa incapacidade de competir, foi o fator determinante. A pressão do Fluminense não foi algo inédito no futebol. A resposta do São Paulo a ela, sim, foi anormalmente fraca. Ok, mas vamos supor que eu concorde que o São Paulo estava frágil. Isso não diminui o mérito da variedade de recursos que o Fluminense mostrou. Pelo contrário, o time do Zubeldia não explorou apenas um tipo de fragilidade, explorou todas. E isso, para mim, é o sinal de uma grande preparação tática. Veja bem, a goleada foi construída de todas as formas possíveis. Teve o gol de pênalti, que veio de uma jogada de linha de fundo. Teve o gol de pressão alta, roubando a bola no campo de ataque. Teve gol em transição rápida, com a defesa adversária completamente aberta. Teve gol de bola enfiada nas costas da zaga. Teve gol de jogador vindo do banco. Isso mostra um repertório ofensivo riquíssimo. Um time mediano talvez fizesse 1 ou 2 gols e se acomodaria. O Fluminense não. Ele continuou executando diferentes facetas do seu plano de jogo, punindo o São Paulo de maneiras diferentes, o que demonstra uma mentalidade e um treinamento de altíssimo nível. Peraí, você fala em repertório ofensivo riquíssimo, mas como a gente pode medir essa riqueza sem uma resistência de verdade do outro lado? A pergunta fundamental que você não está respondendo é: qual era a estratégia defensiva que o Fluminense enfrentou? Porque o que as análises mostram é um vácuo, um buraco. As crônicas do jogo falam em espaços excessivos nas costas da linha defensiva em todos os contra-ataques. O meio-campo do São Paulo, com Pablo Maia e Bobadilla, não existiu. Não havia compactação, não havia cobertura, não havia organização. Era um time que convidava o adversário a atacar. Nesse cenário, qualquer plano de jogo ofensivo minimamente bem treinado parece uma obra de arte tática. É fácil parecer um gênio quando você está jogando contra ninguém. Como podemos, de fato, chamar a tática de Zubeldia de brilhante se ela nunca foi verdadeiramente testada? Mas ela foi testada pela responsabilidade do jogo. E aí entra um fator que a gente talvez esteja subestimando: o peso psicológico e histórico que impulsionou o Fluminense. Esse não era um jogo qualquer. Era a partida que valia a vaga na Libertadores. E, mais do que isso, carregava um simbolismo enorme. Era a chance de devolver o 6-0 que o Fluminense sofreu para o mesmo São Paulo em 2002, uma ferida que ficou aberta por mais de 2 décadas. Além disso, tinha o elemento Zubeldia, um técnico reencontrando seu ex-clube, onde teve uma saída conturbada. Havia um desejo de afirmação ali. Essa carga emocional extra não paralisou o time, pelo contrário, elevou a concentração, a precisão e a fome de gol a um nível máximo. Eles não tiraram o pé do acelerador em nenhum momento, buscaram ativamente um placar histórico. A goleada foi também uma vitória da mentalidade, uma demonstração de força para apagar um fantasma do passado. Esse é um argumento poderoso, mas você está olhando só para um lado da moeda. E o outro lado? Todo esse peso histórico que você mencionou pode ter funcionado como um acelerador para a paralisia do São Paulo. Para um time que já entra em campo remendado e inseguro, sofrer 2, 3 gols em sequência reaviva todos os traumas. A memória de outros vexames, a pressão de uma temporada difícil, aquilo vira uma bola de neve emocional. O desastre se torna uma profecia autorrealizável. E isso nos leva de volta ao desabafo do Luiz Gustavo. Aquela não era a fala de um jogador frustrado com uma derrota tática. Era a fala de um líder de equipe que viu o castelo de cartas desmoronar por completo. Ele apontou para cima, para a estrutura, para a diretoria. A goleada naquele contexto foi menos um evento esportivo e mais o sintoma febril de uma doença institucional muito mais grave que explodiu em campo. A revanche do Fluminense só foi possível porque um dos lutadores já estava nocauteado antes mesmo de o gongo soar.
Em resumo, para mim, embora a fragilidade do São Paulo seja um fator inegável que certamente ampliou a margem do placar, a goleada de 6-0 foi, em sua essência, conquistada por um Fluminense que atingiu o auge de sua forma. Uma equipe que executou um plano de jogo de forma impecável, com uma precisão cirúrgica e uma intensidade que a tornou merecedora de um lugar na história, independentemente da condição do adversário que estava do outro lado do campo. Concluindo, por mais que o Fluminense mereça o crédito pela vitória e pela competência em capitalizar cada oportunidade, o placar histórico é menos um testemunho da sua superioridade absoluta e mais um reflexo brutal de um São Paulo que implodiu. Implodiu sob o peso de uma tempestade perfeita de desfalques, erros individuais grosseiros e uma crise institucional evidente que o tornou simplesmente incapaz de competir em nível profissional naquela noite específica. Fica claro que a verdade desse resultado está na confluência dos dois fatores. Talvez um placar tão extremo só seja possível quando um time no pico de sua confiança e execução encontra outro no fundo do poço de sua capacidade organizacional e emocional. Este jogo serve como um estudo de caso sobre como o alto rendimento pode, em 90 minutos, expor os dois extremos do espectro. Exatamente. No fim das contas, esse jogo é um prato cheio para quem analisa performance no esporte. Ele mostra que a explicação para um resultado tão dispar raramente é simples. Muitas vezes, ela reside na interação complexa e, neste caso, brutal, entre a força de um e a extrema fraqueza do outro.